Olá! As pessoas dizem que eu sou um cara paciente. Certa vez eu li que ter paciência significa ser capaz de esperar com calma diante da frustração ou adversidade na sua frente. Ok, tudo bem. Embora eu não veja nenhum ganho palpável em ser paciente. Mas por outro lado, a impaciência geralmente nos traz muitas consequências ruins. Meu nome é Dalton Cortucci e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a impaciência. Começo com uma pergunta. O que te custou mais na vida? Paciência ou impaciência? Pessoas diferentes vão ter respostas diferentes. E por que as respostas seriam diferentes? Porque às vezes ser paciente pode nos fazer persistir em projetos, empregos ou relacionamentos por um tempo significativo sem que eles saiam do lugar. Mas a impaciência pode variar desde tirar uma pizza do forno 2 minutos mais cedo, porque mal a gente podia esperar, e ela ficou murcha e meio farinhenta, ou até destruir um relacionamento que nem estava tão ruim, mas porque nós não tínhamos certeza para onde ele estava indo e não podíamos suportar essa incerteza. Em outras palavras, se você for paciente demais, pode perder muito tempo perseguindo objetivos errados. Se você for muito impaciente, pode tomar decisões precipitadas com consequências terríveis. O que a gente pode dizer é que um sujeito paciente pode até ser levado a consequências ruins, mas num espaço de tempo maior, o que significa que ele pode corrigir o rumo no meio do caminho. Já para o impaciente, o tempo é curtíssimo e ele derrama o leite para depois chorar. Bom, diante disso, tudo indica que ser impaciente pode nos trazer mais coisas ruins do que boas. Claro, abreviar as coisas geralmente é característica das pessoas impacientes. Imagina que você está escrevendo um livro e no meio do caminho você tem uma ideia para um livro ainda muito melhor. Então você começa a ficar impaciente para acabar o livro que você está escrevendo, porque não vê a hora de começar o outro. E essa impaciência pode comprometer a qualidade do livro que você está atualmente escrevendo. Esse exemplo, o mesmo pode acontecer com projetos no trabalho ou em casa, tanto faz. Quando surge algo a mais do que você está fazendo, você começa a se pressionar e a impaciência se instala. Isso nos leva a um outro ponto muito interessante, que são as opções. Quanto mais opções nós temos, mais precipitada pode ser a nossa decisão. Explicando melhor. O famoso conquistador espanhol Hernán Cortés, também conhecido como Fernão Cortés, em 1518, enquanto ele explorava a costa mexicana, ele ficou sabendo da existência do Império Azteca. E como a sua missão ia se estender e ele não sabia quanto, o que ele mandou fazer? Mandou queimar os seus navios. Por que ele mandou queimar os seus navios? Porque ele queria retirar dos seus soldados a opção de regresso para casa. Isto é, ele sabia que quando as coisas se complicassem com os seus soldados, para evitar que eles se impacientassem com a ideia de voltar para casa, ele, queimando os navios, limitou essas opções. Assim, não restaria outra opção a não ser continuar a sua missão. Cortés, ele tinha um objetivo e ele entendia bem o valor de limitar as opções em busca desse objetivo. Em 2004, o psicólogo norte-americano Barry Schwartz, ele publicou um livro chamado O Paradoxo da Escolha. Por que mais é menos? Nele, ele cita que um dos princípios centrais das sociedades ocidentais é a liberdade. Essa liberdade é frequentemente associada a escolhas, com a crença de que quanto mais opções de escolha nós temos, maior a sensação de liberdade que nós sentimos. E aqui vai o paradoxo.
A ideia é que é fácil escolher a opção A se houver apenas uma outra opção B, mas torna-se muito mais difícil avaliar o valor e a utilidade de A quando existem opções de A até Z. Como resultado, a gente encontra uma sobrecarga de opções e nós ficamos insatisfeitos com a escolha que eventualmente nós fizermos. Isso vale tanto para o consumo quanto para a vida em geral. Eu vou te contar uma pequena historinha. Eu apresentei cursos em Belém do Pará por 2 vezes. Na primeira vez, eles me levaram até a famosa Estação das Docas. E lá havia uma sorveteria com mais de 50 opções de sabores, sendo que 40 dessas opções eram típicas de frutas da Amazônia. Como avisaram que eu era um visitante, o garçom trouxe um pratinho com umas 20 colherinhas de 20 sabores diferentes, típicos para degustação. Depois que eu experimentei todas, eu não sabia qual sorvete pedir e escolhi qualquer um. Percebeu? Um outro exemplo. Antigamente, os nossos avós tinham um conjunto limitado de opções com quem eles poderiam namorar. Sem a internet, eles precisavam encontrar parceiros pessoalmente, escolhidos dentre o número de solteiros que eles conheciam numa faixa etária adequada a eles. E as opções não eram muitas. Atualmente, as redes sociais e os aplicativos de namoro mudaram o jogo. Nós não precisamos mais depender de conhecer alguém que pertence ao mesmo círculo social nosso, ao qual nós pertencemos. O aplicativo nos permite percorrer milhares de perfis que são essencialmente pessoas estranhas a nós. À primeira vista, isso parece ótimo. Agora nós temos acesso a todas essas pessoas que nunca teríamos sido capazes de conhecer convencionalmente. No entanto, com tantas possibilidades para um parceiro na ponta dos dedos, entra o paradoxo da escolha. Como você escolhe uma pessoa para namorar quando há tantas outras opções que podem ser até melhores? Isso pode levar você a tomar decisões precipitadas, já que você não tem tempo suficiente para examinar todas as opções e acabar sendo descuidado na sua decisão. Como resultado do paradoxo da escolha, as pessoas parecem ser menos propensas a gastar o tempo necessário para conhecer alguém. Afinal de contas, elas podem simplesmente descartar uma escolha errada e voltar a usar o aplicativo. Resumo da história. As opções são boas, mas ter muitas pode ser ruim. Em outras palavras, a impaciência pode nos custar caro. O importante é ficarmos atentos a 3 aspectos da nossa impaciência. Presta atenção. Primeiro, se vale a pena você seguir o seu objetivo original, a nossa impaciência, a sua impaciência pode te fazer mudar o objetivo. Isso é um perigo. Segundo, se nós mantivermos o nosso objetivo original, a impaciência pode nos distrair dele com alternativas mais prazerosas. E terceiro, se nós tivermos muitas opções, a impaciência pode nos levar a tomarmos uma decisão precipitada, sem que ela seja a melhor ou a mais adequada. De uma coisa eu tenho certeza: hoje nós estamos mais impacientes do que jamais tivemos na vida. Hoje nós temos mais oportunidades de ser impacientes porque o nosso mundo é mais acelerado e mais complicado do que costumava ser no passado. Nossas vidas sociais são mais complicadas. Nossos horários são mais complicados. Nossa forma de estudar e de trabalhar é mais complicada. Nossos relacionamentos românticos são mais complicados. E quanto mais complicadas as coisas se tornam, mais as várias partes das nossas vidas irão colidir umas com as outras. E isso nos trará custos inesperados. E esses custos inesperados vão nos levar à impaciência. Enfim, ser paciente pode não ter ganhos palpáveis, como eu disse lá no comecinho, mas ser impaciente geralmente nos traz perdas. Fique atento. Tchau.